mais uma vez, todos e todas muito bem-vindos à USCS. Nós realizamos esse projeto Universidade Aberta todos os anos. Esta é a 14ª edição do projeto Universidade Aberta, em 15 anos, né? 15 anos, porque um dos anos, lá no início da pandemia, a gente infelizmente não conseguiu realizar o projeto e agora estamos retomando com as suas atividades presenciais. Ano passado foi totalmente online, este ano retomamos com atividades híbridas, né? O projeto Universidade Aberta faz parte de um programa de extensão da nossa universidade, vinculado ao ProEduc. Este projeto, ele conta com a parceria do SESC São Caetano, como apoiador, e do Instituto Ideia, Cultura e Pesquisa. É um projeto que reúne arte e ciência para discutir um tema de pertinência naquele exato momento, naquele ano corrente. Então, às vezes, nós, como uma comissão organizadora, chegamos a temas que são necessários serem tratados naquele ano corrente, como este que aqui está, já vou explicar para vocês, ou quando tem um autor ou uma obra que está lá esquecidinho, está sem luz, a gente precisa fazer com que a universidade dê luz e dê nova visibilidade a este autor ou esta obra, e a gente resgata isso na Universidade Aberta. Esse ano em especial, o que chamou a construção do tema foi a pertinência de datas celebrativas deste ano, né? Então, nós, em 2022, celebramos 200 anos da independência do Brasil, né? Lá no 7 de setembro, que a gente já vai entender como isso foi retratado em arte, e também a celebração dos 100 anos da Semana de Arte Moderna de 1922. Lá atrás, o grito da independência nos deu uma condição política de independência. Porém, hoje, 200 anos após, que independência temos nós, enquanto nação, nos mais variados aspectos da sociedade? Independência da nossa educação, da nossa saúde, da nossa economia? Estamos independentes ou, em certa maneira, também dependentes? Este é um dos pontos que a gente traz para a discussão. A outra é dos 100 anos da Semana de Arte Moderna de 22, que lá muito se buscou e reivindicou uma identidade nacional, uma identidade cultural brasileira, né, através de uma reunião de artistas que veio chocar ali o status quo daquele momento, né? E então, aquele grito de uma independência para uma identidade nacional e cultural, hoje nos trouxe uma possibilidade de pensarmos essa identidade cultural muito além, né? Feita pelas próprias pessoas, pela própria comunidade, pelos próprios indivíduos em geral da sociedade, o que antes era algo muito elitizado. Então, hoje, estes desafios, o tema do nosso evento, de 22 em 22, das vanguardas e movimentos ao Brasil contemporâneo, nós vamos discutir nesta ocasião, nesta atividade em especial, um pouquinho das leituras de obras de arte que foram retratando estes momentos e discutirmos, então, o processo criativo, o processo técnico, o contexto ao qual estas obras estavam inseridas para que assim fossem, então, criadas. Ok? E aí a gente vai, então, nesse processo, fazer essa reflexão juntos e espero que seja aí contributivo para todos vocês, tá bom? Então, mais uma vez, você pode passar, por favor, me apresento, meu nome é Ricardo, sou professor aqui da casa, arte educador, mestre em comunicação, leciono aí algumas disciplinas em programas de empreendedorismo social, estou como professor na Escola da Psicologia, e também fora aqui da USCS eu organizo algumas atividades no terceiro setor, como a gestão de organizações não governamentais e redes internacionais de participação de jovens e gestão social, tá? Enfim, vamos lá, por favor.
A atividade, então, consiste numa conversa. Eu vou, claro, passar muita informação aqui para vocês, mas a gente vai tentar, na medida do possível, ir dialogando e debatendo e trazendo as inferências e as percepções de vocês também sobre estes temas, para dialogarmos aí as questões socioculturais, políticas e criativas que influenciaram estes movimentos e estas criações artísticas nesse tempo. Pode, por favor. Então, o projeto Universidade Aberta, em especial, para as atividades programadas durante essa semana, entre elas esta aqui que estamos, ele foi estruturado nesses 3 eixos. O eixo 1, discussão dos 200 anos entre dependência e dependência. O eixo 2, 100 anos de uma crítica pela identidade e cultura nacional, pelo resgate da Semana de Arte Moderna. E o eixo 3, então, que dependência e modernismo em tempos de inovação, tecnologia e conhecimento nós estamos falando, tá? Então, é por aqui que caminhamos a programação de todas as atividades durante essa semana. Entrando no nosso tema, então, aquela pergunta: o que é arte? O que é arte? Quem arrisca aí? Uma forma de se expressar, exatamente. Uma forma de se expressar. Mas o que mais a gente pode considerar como, assim, não somente como arte, mas entender o que faz parte de uma expressão artística? Nós expressamos o que em arte? Sentimentos. Só sentimentos? Ideias. Opiniões. Cultura. O que mais? Não escutei. Momento histórico, a arte também serve para registrar uma passagem, né? Memórias, muito bem, muito bem. Então, olha que legal, né? A arte é uma forma de expressão humana, é uma linguagem do ser humano. Assim como nós falamos, a arte também é uma linguagem, né? É uma forma de comunicação e expressão do ser humano. E nesta forma de expressão, que ela não é tão somente racional, ela pode nos fazer expressar as coisas mais incríveis que o ser humano é capaz de desenvolver e criar. A arte, não, volta só um pouquinho. A arte, ela é hoje estruturada em algumas possibilidades de expressão. Entre elas, estas daqui, né? Pintura, escultura, música, teatro, arquitetura, poesia, dança, fotografia, e mais a mais jovenzinha das formas de expressão é o cinema, né? Em arte, né? Tens, então, podemos fazer inferências, não conclusões, mas inferências de que as formas de expressão do ser humano mais antigas, quais vocês acham que foram? Qual você acha que a forma de expressão do homem em arte, a mais antiga, o que vocês pensam que primeiro o ser humano fez? Pintura. Será que foi a pintura? Que tinha lá os homens das cavernas, faziam as pinturas nas cavernas e tal? Será que foi a pintura? Então, a pintura exigia do ser humano uma capacidade de abstração que ela veio bem depois, já com a nossa condição evolutiva, fazendo o entendimento da evolução darwiniana, né? Na nossa condição evolutiva de Homo sapiens, aí sim a pintura entra na cena. Mas o ser humano, no processo evolutivo, teve outras formas de expressão em arte dos seus sentimentos e dos seus contextos sociais. Os primeiros em inferências foram a escultura, dada a tridimensionalidade dos objetos à disposição, de um osso de um animal, de um barro ou de uma pedra, ali a qual eles conseguiam, de uma certa maneira, fazer intervenções e transformar aquilo em outros usos. Por exemplo, o bifaz daquela população hominídea bem primitiva, que a gente está falando de quase 2 milhões de anos atrás, que servia para
cortar os ossos, a carne, né? Já era uma forma de intervenção do ser humano para criar uma ferramenta ao seu benefício, né? Estender a limitação do corpo do homem, né? Que a nossa limite, tudo que nós criamos é uma forma de estender a limitação do nosso corpo. O tênis nos permite mais conforto para caminhar mais longe, assim como o avião nos permite ir mais distante. O óculos permite a gente enxergar melhor sobre uma determinada deficiência, e assim vai. Tudo que o ser humano cria é para expandir a sua capacidade limitada que o corpo lhe oferece, para fazer determinadas coisas, né? E a primeira forma de expressão em arte, então, tem-se que foi a escultura, junto com dança, né? Junto com música, porque a expressão corporal, por exemplo, se até hoje nós pegarmos lá sociedades tribais africanas que imitam os movimentos dos animais em ritos de percussão e dança, né? Aquilo mostra para a gente ainda um pouquinho para inferirmos que o ser humano também, antes de pintar, ele dançou, ele musicalizou as coisas. Aí sim a gente entra na pintura, que aí já é o nosso estado evolutivo do Homo sapiens, que a bidimensionalidade exigia uma complexidade de capturar a imagem do meio, do entorno e transportá-la para a parede de uma caverna. Isso já é bem complexo, já é bem interessante, com uso de materiais incríveis, né? Formas de passar ali a gordura do animal sobre a tinta criada com os seus pigmentos naturais, e aquilo servir como uma espécie de verniz e fazer durar aquela obra por tanto tempo, e assim vai. A pintura, então, veio bem depois. Também, bem depois, veio o teatro. O teatro é uma união ali de poesia, de dança, né, para que o homem pudesse expressar desta forma encenada em arte. Porque antes de o corpo humano ser o objeto da encenação, foram bonecos, né, os bonecos na China, né, os bonecos de sombra e tudo mais. Tá. Ok. A arquitetura também, ela veio muito depois. Por exemplo, quando o ser humano começou a construir as suas primeiras construções, não foi para fim de moradia, foi para guardar e armazenar os grãos excedentes. Então, depois da agricultura que se começa a arquitetura. É interessante essas relações, né? Para a gente até chegar ali na fotografia, que foi um susto, né? A fotografia, ela foi algo que ocorreu por um acidente quase, né? O primeiro fotógrafo que esqueceu o potezinho de mercúrio dentro do armário com a tampa aberta, hora fazendo seus experimentos, no dia seguinte ele chega lá, a fotografia tão esperada estava revelada. E ele foi perceber o que é isso, o que fez revelar, e o processo químico então se deu, e a fotografia assim surgiu. Mas, enfim, essas são formas que a gente consegue se expressar em arte. Vamos passar mais um, por favor. E o que gera e influencia a criação artística são alguns elementos, como o pensamento, vocês disseram aqui muito bem, sentimento, imaginação e as circunstâncias de local, época e ambiente. Pensamento, primeiro a gente, de fato, a hora que se dedica a criar algo, a fazer algo em arte, nós vamos organizar o pensamento para melhor expressar aquilo que estamos querendo dizer. Então, o processo racional está inserido na criação artística e é indissociável. Porém, o que determina a criação artística, muitas das vezes mais do que a razão, é o sentimento. Como foi a primeira coisa que vocês disseram, né? O sentimento, sim. Nós primeiro somos seres emocionais antes de seres racionais. Né? Olha que interessante, as nossas decisões na vida. Vê lá, você está andando no shopping, olhou lá uma bolsa maravilhosa, colorida, combina com a tua roupa. Puxa, que delícia é essa que eu quero? Já tomei a decisão, é linda, combina com o meu estilo, é tudo que eu quero. Aí depois que você usa a razão, né? Deixa eu ir lá ver o precinho pequenininho, quanto que custa, cabe no meu bolso, quantas vezes eu posso pagar,
Então a razão vem depois, né? A emoção já foi tomada. E em arte é a mesma coisa. O instinto de produzir em arte vem de um processo que te toca, que te move. Olha a etimologia da palavra emoção. Emotion, no inglês, né? Emotion. Se você tirar esse ezinho da frente, fica só motion. Motion, movimento. O que te movimenta são as suas emoções. Então, em arte, a mesma coisa, as emoções que nos movimentam, que nos tocam para frente. A imaginação é aquela coisa incrível, que é o que nós fazemos com o pensamento e com os sentimentos. A arte é o único lugar onde o ser humano pode ser essencialmente livre. Não existe liberdades na nossa vida, apesar de ser a grande utopia do ser humano conquistar ou conseguir o mais próximo possível de se chegar a uma condição de liberdade. Nós vivemos em convenções sociais, em regras estabelecidas para viver em sociedade. Então, ninguém é essencialmente livre, exceto na imaginação. Se eu imaginar um elefante cor-de-rosa em cima de uma árvore fazendo balé, está lá imaginado e eu posso criar isso, porque nada vai me impedir de fazer isso, porque a imaginação não tem limite. Né? É o único lugar onde o homem é essencialmente livre. Então, por isso que é tão importante a arte, a gente ultrapassa as fronteiras do real e concreto da sociedade. E as circunstâncias de local, época, ambiente, né? Por que os egípcios criavam aquelas obras magníficas, megalíticas e tudo mais? E né, o Van Gogh, por exemplo, cria uma obra que é a pintura do seu quartinho. Então, o local, o ambiente, estas circunstâncias, o contexto social, político, religioso, né, de cada tempo, de cada sociedade, de cada cultura, determina o que vai ser criado em arte também. Então, todos estes aspectos reunidos é o que gera e o que influencia uma criação artística. Beleza? Até aí? Show. Seguimos. Vamos falar da nossa independência, legal, 1822, mas antes disso, para a gente compreender como é que foi registrado a nossa história em arte, há uma contextualização necessária. Por exemplo, o estilo artístico que determinou a criação em arte para registrar o que nós compreendemos visualmente, esteticamente, sobre a independência da República no Brasil, foi todo alicerçado em um entendimento de uma vanguarda chamada neoclassicismo. Antes do neoclássico existiu o barroco, existiu o rococó. Né? O que era isso? Era o excesso de curva contra curva, estética tal, que ela já estava fora dos gostos da sociedade francesa. Teve a Revolução Francesa, depois, passados todas as consequências dessa revolução, que nos trouxe o ideal libertário, né? O ideal de liberdade, igualdade, fraternidade, que ocorreu na Revolução Francesa, começou a difundir-se para todo o mundo, inclusive aqui no Brasil. Antes mesmo da nossa independência, já existia vários movimentos libertários, né? Nós temos a figura mais conhecida e expoente disso, que é o Tiradentes, mas até antes e depois dele ocorreram muitos movimentos. Teve a revolta dos alfaiates, enfim, teve um monte de movimento libertário com inspirados já nas ideias de liberdade. Porém, lá na França, como uma forma de renovar, de inovar, de criar uma sociedade nova e moderna, o estilo arquitetônico, artístico do barroco deu espaço a um novo estilo artístico que os artistas da época estavam querendo trazer, que era o neoclássico. O neoclássico voltava às origens do passado clássico grego-romano. Então, para a arquitetura, por exemplo, vamos criar arquiteturas novas de governo, os palácios de governo, as arquiteturas para as instituições públicas, elas foram todas criadas com uma roupagem nova que dava a esta característica de
imperial, colossal, com linhas sóbrias e retas, com colunas. Isso trouxe no lugar do que era a arquitetura barroca, né? No Brasil, nós fomos todos colonizados e com o estilo arquitetônico barroco, né? Foi esse o que prevaleceu aquele tempo. Com a chegada do Dom João VI aqui em 1808, as coisas começaram a mudar. Mas para o Dom João VI chegar aqui em 1808, algo ocorreu lá atrás, né? E essa figura que está aí nesse cavalo branco tem muita influência nisso tudo, no Brasil que somos hoje. Napoleão Bonaparte já dominava quase que toda a Europa, menos a Inglaterra, neste momento. O que acontece? Napoleão decide invadir Portugal. O rei Dom João VI, nessa ocasião, ele tinha que tomar uma decisão. Ou ele enfrentava, com o apoio da Inglaterra, e enfrentava as tropas, enfrentava Napoleão, e correria o risco ali de perder esse conflito, ser destituído, morto, a seus familiares, né, destituídos, e a França tomar Portugal, ou ele, com o apoio ou se ele se rendesse também para a França, a Inglaterra não queria isso, a Inglaterra iria bombardear toda Lisboa ali, e acabar com a cidade também, onde já se viu, né? E se ele, então, ele ficou nesta encruzilhada, o que eu faço? A tomada de decisão foi às pressas, mas muito às pressas, uma fuga para o Brasil. Então, toda a família real, a nobreza de Portugal foge ali, foram escoltados pela marinha inglesa, mas fugiram para o Brasil às pressas, no finalzinho de 1807. Chegaram no Brasil em 1808. E aí tudo aqui começa a mudar. Porque é a primeira vez que uma corte atravessa um continente para reinar do outro lado da terra, né? Olha que coisa incrível, foi um fator histórico muito importante. E o Dom João aqui dá a possibilidade para o Brasil se modernizar e se tornar independente. Foi com o Dom João aqui que começou a imprensa régia, nós tivemos aí a Escola de Belas Artes com a missão francesa depois, em 1816, uma série de intervenções do Banco do Brasil, todas essas questões de desenvolvimento de nação, porque aqui era muito ainda subdesenvolvido naquele tempo para os padrões da época, né, foi dada a condição com a vinda da família real. Junto com isso, também veio o estilo artístico que estava nascendo dentro dos ideais libertários lá da Europa, que veio o neoclassicismo. Está vendo? Que é trazer este estilo arquitetônico da pintura. E o neoclassicismo tem uma questão muito interessante, que é o fator de registro histórico. O que acontece nessa obra aqui? O Jacques Louis David, que foi o artista mais expoente deste movimento neoclássico, lá na França, ele, conversando com o Napoleão sobre esta obra, o Napoleão perguntou para ele, mas você acha mesmo que esta pessoa aí está parecida comigo? E o artista respondeu ao Napoleão, o que importa não é se está hoje parecido com você, mas é a imagem que será construída da sua figura para o tempo e para a história. E aí estava, então, batizada a essência do neoclássico, que era as obras para o registro histórico, narradas por quem detém o poder à sua época. Então, ali naquele momento, a história passa a ser narrada em arte, com todo o academicismo, com todo o classicismo possível, né? Trazer uma obra que vai dar o tom, vai dar o registro, o entendimento histórico para os tempos posteriores, né? Pode passar, por gentileza? Aqui, né, o Vitor Meirelles, A Primeira Missa no Brasil. Esta é uma obra, constituída aqui no Brasil, que não é mais o barroco. O barroco, se vocês resgatarem um pouquinho, o barroco é a penumbra, é o foco na cena, é a emoção escancarada,
né? O escuro e só trazer a luz para o ponto essencial da cena. Então, o barroco dizia isso. Já no neoclássico, não, é um registro histórico, das passagens históricas, um valor nacional, né? É construção de um nacionalismo, né? Então, são esses elementos. Aqui, será que foi assim mesmo a primeira missa no Brasil, né, com os indígenas ali harmoniosamente sentadinhos ao lado da construção? Né? Nós não sabemos, mas o que nós sabemos em imaginário é o que fica da leitura das obras neoclássicas. Né? Vamos mais uma, por favor. Olha aqui que interessante, né? O Tiradentes, o valor histórico, né? Então, ó, este neoclassicismo aqui já era mais tardio, né? Porque o neoclassicismo começa lá atrás na Europa, no Brasil tudo chegou muito tardio, mas era o estilo que começou a prevalecer sobre o barroco. No Brasil foi tão tardio que outros estilos mais se uniram, como o realismo, o romantismo, junto com o neoclassicismo. Então, foi algo meio híbrido na produção artística brasileira. Mas aqui a gente vê o Tiradentes, ó, no martírio dele, no pré-enforcamento ali, mas criando a visão do herói, o herói nacional, né? Essa busca por esses valores. E aqui já no Pedro Américo, que o Pedro Américo a gente vê bem depois, né? Já é quase aí no final dos anos 1800, ele traz aqui o Tiradentes esquartejado, todo picotado, né? Porque o Tiradentes foi isso, né? A mensagem era levar as partes do corpo às cidades inconfidentes, né? Para que aquilo fosse um marco político de contra a rebelia, né? Então, olha que interessante a construção artística do Pedro Américo. Pedro Américo mesmo que criou a obra do Grito da Independência. Pode passar mais um. Olha o nosso Museu Paulista da USP, o conhecido Museu do Ipiranga, que agora, este ano, vai abrir as portas novamente para visitação numa curadoria nova, incrível que vai acontecer nesse museu, porque o Museu do Ipiranga, o acervo que está lá, foi pensado pela curadoria de 1922, não, na mesma época dos 100 anos aí da Semana de Arte Moderna, por uma elite. E ainda deram a linguagem do Brasil da elite, da olhar da elite. Agora o Museu Paulista vai criar a oportunidade de o povo visitante contestar e contextualizar aquilo pela visão de outros tantos, não somente da elite. Vai ser muito legal a oportunidade de virmos para esse museu, mas o prédio, o edifício, a arquitetura do Museu Paulista, ela é toda em linha neoclássica. Um palácio construído com uma proposta monumental, né? Uma proposta de monumento. Então, isso é muito interessante. E lá no Museu Paulista, se passar mais uma, por favor, nós temos aí uma das obras mais famosas da arte brasileira, de registro histórico, de linguagem neoclássica, muito depois da vanguarda do período neoclássico, que é o Grito da Independência aí, com a obra do Pedro Américo. Né? Esse é um painel enorme, do tamanho dessa parede aqui, né, que está lá à exposição no Museu Paulista. Essa cena do Grito da Independência, vocês acham que foi exatamente aqui como o Pedro Américo registrou? Como vocês acham que foi isso? Por favor. Não? Como você acha que foi? Quer? Não tem outro. É diferente. Por que ele usa as pastas? Por quê, professor?
ele usava a espada na mão. A espada na mão? É. Será que essa espada também estava ali? Porque o inglês veio antes. Antes veio? E o... Deixa eu tentar explicar para você. É Gabriel, né? Ó, Gabriel, então vamos lá. O que a gente pode ler aqui? O artista, o Pedro Américo, nem no Brasil estava quando criou esta obra. As referências de estudo para montar a composição, ele pegou de obras neoclassicistas francesas lá onde ele estava, para poder construir as personagens, a composição, as roupas. Vocês imaginam que, olha a viagem do Dom Pedro I, ele teve que sair de Santos, subir a serra, chegar aqui, passou por São Caetano, né? Porque a Estrada das Lágrimas era o caminho. Conta-se a história que ele estava com uma indisposição intestinal muito forte nesse dia. O Dom Pedro não queria de forma alguma fazer essa viagem, ele não estava se sentindo bem. Então, imagino que ele veio fazendo por esse caminho todo. O Dom Pedro, para subir, naquela época, o Brasil não dispunha de cavalos dessa forma, era para subir a serra pesada desse jeito, era no lombo de mulas, né, para trazer a carga. As roupas dos soldados, ali eram poucas pessoas que estavam junto com o imperador à época para fazer essa viagem, e não uma comitiva tão grande. As roupas dos soldados, essa roupa imperial, as roupas com os brilhos, com os emblemas do império e tudo, elas ainda não existiam ou não estariam disponíveis para uma viagem de cruzeiro como essa. Então a cena foi criada para gerar na gente este imaginário fantástico, maravilhoso, de valorização pátria, né? Da cena da independência. Então, este quadro retrata a essência fundamental aí do neoclassicismo aqui no Brasil. Vamos lá, vamos adiante. Ok. Então, até aí, nós tínhamos um Brasil que produzia arte com referências a um academicismo, a um neoclassicismo, a uma valorização nacional dita por quem era a elite à época e tudo mais. Mas em 1922 ocorreu um movimento de artistas paulistanos, estes ainda integrantes a uma elite da sociedade, né? Eram pessoas aí oriundas das famílias da República do Café com Leite no Brasil, né? Então estas pessoas que se reuniram em torno de um movimento que foi dar resultado na Semana de Arte Moderna de 22, realizada lá no Teatro Municipal de São Paulo, de 13 a 17 de fevereiro daquele ano, e estas pessoas, elas foram motivadas por uma crítica. A Anita Malfatti é uma mulher, hein? Olha que legal. Aquela época, mulher que sempre, nunca, né, foi bem discriminada a posição da mulher. A Anita Malfatti trouxe uma referência muito impactada pelo expressionismo, né, que ela já estava bebendo dessas novas fontes da arte moderna na Europa. Ela trouxe produções artísticas para o Brasil e fez uma exposição com uma nova linguagem que negava aquele academicismo técnico e se expressava de outras formas muito mais livres nas suas pinceladas ali, né? Ela foi criticada pelo Monteiro Lobato. Monteiro Lobato arrebentou com a Anita Malfatti. Isso gerou uma revolta nela e um transtorno nela. Ela também ficou muito impactada emocionalmente. E todos aqueles artistas, então, Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade, todos se reuniram em torno desse mote e que foi dar, então, um impulso emocional. Olha de novo, a emoção movimentando, né? Para que eles, então, fizessem uma semana de arte moderna. E essa semana veio para contestar aquele status quo sobre o entendimento de arte. Pode passar um, por favor. Então, bom, aqui está difícil a leitura, mas, em geral, era um rompimento com os padrões tradicionais da academia, uma crítica à estética parnasiana, que é essa
excesso de academicismo na obra de arte, já existia a fotografia permite ao modernismo novas linguagens, porque que o ser humano artista deveria pintar tão academicamente algo que a fotografia começou a fazer resposta àquela demanda, né? Então, muitas questões foram aí influenciando esse processo. A liberdade de expressão, todos estes elementos de crítica foram buscar um valor nacional, brasileiro, mas não aquele nacionalismo pátrio, um valor de identidade cultural a partir da produção artística. Pode passar, por gentileza. Estes aí foram os principais expoentes da Semana de Arte Moderna, de 22, entre eles algumas mulheres, né, como propriamente aí a Anita Malfatti, mas também depois se incorpora a este movimento e segue, não participa da semana, mas segue depois com uma referência muito forte do modernismo, foi a Tarsila do Amaral, né? Podemos passar mais uma, por gentileza. E aí nós temos algumas obras que representam este modernismo. Aqui, Bananal, do Lazar Segal, e Samba, do Emiliano de Cavalcante. Estas obras colocam o brasileiro popular ao centro da pesquisa artística. E a linguagem não é mais aquela acadêmica, ela é livre, ela é de libertação, né? Tanto que colocar aqui a mulher com o seio exposto é ainda uma... como que eu posso dizer? Isso faz parte de um machismo ainda do tempo, porém coloca no sentido mesmo lá do romantismo da obra, lá da liberdade francesa, né, uma libertação mesmo, uma ideia de crítica mesmo, de posição de libertação, né, desses artistas. Nós temos, então, uma linguagem artística muito particular, muito nova. Recebeu uma porrada de críticas e pancadas aí, de muita gente criticando que isso era um gosto estético muito ruim. Porém, este movimento trouxe para o Brasil uma possibilidade de dar um passo às nossas identidades. Aqui ainda feito estas obras por pessoas que eram de uma elite paulistana, representando o brasileiro popular. Ainda não era o próprio brasileiro do povo pintando a sua própria história. Mas já demos um baita de um passo quando estes aqui, lá questionando, quando fizeram 100 anos da independência do Dom Pedro, né, eles já estavam questionando que independência era essa em arte também. Aí entra a Tarsila, incrível contribuição ao modernismo brasileiro, uma pessoa também com uma história de vida muito peculiar, né, muito incrível, que traz para a gente uma linguagem totalmente nova. O Abapuru, por exemplo, que foi a obra que foi utilizada nos 50 anos da Semana de Arte Moderna como um ícone de referência para aquela projeção, o Abapuru representa aí o homem que come do próprio homem, ou come o próprio homem, se fosse a tradução ipsis-litera aí dessa palavra, né, Abapuru. Por que isso? Comer de nós mesmos, beber da nossa própria fonte, olhar para dentro de si, olhar para os nossos valores nacionais, né, para que a gente possa valorizar o que é nosso de fato e genuíno, e não somente pegar o gosto estético estrangeiro e incorporar para a nossa cultura. Então, esta crítica é muito incrível, né, o que eles fazem aqui sobre a nossa identidade. E é tão modernista a obra da Tarsila, que olha o São Paulo que ela projetou naquele tempo. Que legal os ícones, né? Ali nós vemos o bondinho. O que mais vocês veem aqui? Ó? O que a gente lê aí nessa obra? O que vocês enxergam aí que representam modernidade? Pensando que essa obra tem 100 anos, né? Lá para trás. Hã? Os edifícios, isso. Ó. Então, a construção paulistana começa a verticalização. O que mais a gente vê de modernismo aí? Modernismo da sociedade mesmo, da arquitetura, dos contextos. O
que vocês acham que é isso aqui, ó? Um posto? Isso, muito bom. É uma bomba de gasolina daquela época, né? Ó, representando os carros entrando na cena paulistana, né? Olha que interessante, essa autonomia da mobilidade urbana. Hoje virou o caos, mas eu estava representando ali para onde ia, né? A outra ali, ó, é uma luz. A luz, a eletricidade na cidade. Olha que interessante, também um símbolo de modernidade, né? O bonde elétrico, e assim vai. Então, olha a linguagem, o que esses artistas estavam nesta sutileza pictórica, nesta escolha de linguagem, trazendo para a gente como reflexão e como caminho, né? Abrindo portas muito interessantes. Mais uma, por gentileza. Até tem que chegar nesse Brasil contemporâneo. Este modernismo foi, então, o que nos deu de possibilidade para avançarmos em arte, em democratização da arte. Porque a primeira coisa foi a ruptura no processo criativo, que não deveria mais arte estar tão fechada dentro da Academia de Belas Artes, nas escolas do academicismo, para que a arte fosse somente uma representação de uma elite. Ou o consumo de arte também fosse só para uma elite. Depois nós vimos que o foco, o olhar para onde deveríamos nos direcionar era a criação de uma identidade nacional, uma identidade cultural retratada pelos artistas da Semana de 22 e que abriu as portas para esta democratização da arte. E aí, então, hoje, no contemporâneo, foi estes movimentos, ou essa sequência de acontecimentos, que nos permite que um artista de rua vá fazer o seu grafite, né? Que um artista representando uma ideia, um grupo, como um movimento negro ou como um movimento LGBTQI+, e vai determinar em arte a sua posição. Hoje a arte se democratizou e estas linguagens, estas populações podem se expressar e se apropriar de arte. E isso é empoderamento político, né? Aqui nós temos, neste quadro do Lobo, referências à nossa imagem brasileira, identidade nacional. Porém, o que o Lobo fez em arte foi usar de algo que ocorreu lá nos Estados Unidos na década de 50 e 60, quando se instituiu o pop art, que foi uma vertente da arte moderna, né? O pop art com Andy Warhol, quando o Andy Warhol começa a criar lá as marcas, a Marilyn Monroe como figura das suas obras e tudo mais, o cinema, a indústria cinematográfica como objeto de arte, aquilo se transformou em uma arte para o consumo, para o comércio, né? E o Lobo entrou nessa onda, né? Assim como o Romero Brito aqui no Brasil, são arte, sim, é expressão artística, é arte, é apropriação de uma técnica, de uma linguagem, porém, é uma arte com o intuito, lembra lá, o que era que os meninos colocaram ali? O que é que motiva a arte? Um sentimento, né? Um pensamento? Aqui é dinheiro, né? O que motiva a arte é o mercado. Bom, passamos uma mais. Aqui os gêmeos. Esses caras hoje são conhecidos mundialmente, brasileiros, que pintaram São Paulo a rodo, para baixo e para cima, com estas personagens aqui, ó, amarelinhas, né? Quem conhece aí a obra dos gêmeos? Você já viu esse grafite por aí? Não? Em São Paulo teve para todo lado na época que eles surgiram, eles iam pintar nos lugares, por exemplo, no subúrbio, eles iam pintar naqueles viadutos onde o trem passava, sabe? Eles iam lá criar as suas artes. Olha aí que interessante a estação de trem e tal, e a galera ali, ó. Mas o que é isso? É uma libertação da arte, é uma democratização da arte,
para que a figura retratada não é mais com uma intenção imperial ou de contar uma história de elite para baixo. Não, é a própria população contando a sua história. Né? Isso que o modernismo abriu portas para a gente hoje. Mais um. Olha essa que interessante, que crítica interessante. Este artista aí é um indígena. Jaider Bell. A obra chama Maldita e Desejada. Essa vaca louca aí, magrela, nesse cenário maluco, meio cósmico aí e tal, com essas cores e toda essa explosão de cores na vaca. O que está acontecendo hoje no nosso país? Com as terras indígenas e o agronegócio. O conflito, né? Entender desenvolvimento. É desenvolvimento a produção agropecuária e alimentícia no país? Sim. Porém, em detrimento à natureza e às terras indígenas para cultivar esse gado? Olha o questionamento que a arte, pelo olhar de quem é ali subtraído, faz a gente ter a possibilidade de acessar o outro viés. Né? Então, olha que interessante a obra de um indígena falando da sua dor. De que forma? Com expressão, com imaginação, com criatividade. Né? Mais uma, por gentileza. Este é um estilo artístico muito legal, assim, ó, que foi apropriado mesmo pela população mundial. É art naif. A arte naif é uma linguagem muito popular. O que isso quer dizer? Qualquer um de nós somos essencialmente artistas. Todos nós que quisermos nos expressar em arte, e assim o fizermos, nós somos sim artistas. Quando o Pablo Picasso pegou um guidão de bicicleta e um banquinho, soldou um no outro e fez dali parecer uma cabeça de um touro, ele ressignificou o banquinho da bicicleta e o guidão, e aquela ressignificação ele disse, agora não é mais aquilo, nem serve mais para aquilo, agora é um touro. E isso é arte, ressignificar as coisas. Então ele abre também para a gente as portas deste modernismo, que é qualquer um de nós, somos nós essencialmente artistas, com poesia, com literatura, com dança, com rap, com o que for. Nós nos expressamos em arte. Okay? E o Naif faz isso, é uma linguagem muito legal. É a arte bem popular, bem do atrevimento mesmo. E aqui um pouquinho mais, né? Para onde vai esse contemporâneo, né? Olha aí, uma união de fotografia, pintura, colagem do Flávio Aquino, artista contemporâneo. Ele inverte as cidades e faz algumas intervenções muito malucas, né? Usando tecnologia, futurismo, modernidade, né? Além do nosso tempo aí, já dando caminhos futuros para onde vai a arte. Para onde vai a arte? Nós não sabemos, né? Nós podemos fazer inferências, como aqui estamos fazendo leituras do que aconteceu com ela, para nos dar esta liberdade. O que nós podemos, de fato, concluir é que estes movimentos, estes processos, tanto da libertação, independência, para um país independente de Portugal, né? Apesar de todos os percalços, ali sim faz 200 anos que nos tornamos independentes. A bom ou mau grado, nós nos tornamos independentes. E há 100 anos, aqueles artistas da Semana de Arte Moderna deram um impacto, um chacoalhão no nosso entendimento de identidade cultural. Né? Hoje, o regalo disso tudo é a partir de nós mesmos. Que país, que identidade nós queremos construir? Aquela que nós nos arriscarmos a desenhar pelas nossas mãos, pelos nossos desejos, pelos nossos posicionamentos. Ok? Então, a mensagem que eu queria trazer para vocês era essa. Agradeço aí a participação de todos e todas. Aqui é uma obra do Di. Valeu, galera. Muito bem. Espero mesmo que
coloquem vocês em reflexão sobre um pouquinho disso, que nós temos a liberdade de transformar o nosso entorno, o nosso bairro, a nossa escola, o nosso contexto, né? A gente tem que se apropriar disso, ok? Bom, beleza, galera? Até aí, beleza? Show de bola. Vamos então agora iniciar um giro aqui pelo campus, tá? A gente vai começar a programar uma visita aqui. O pessoal aí de casa, legal, Giovana comentando, todo mundo, beleza? Muito bem.